Tunes, Olha bem-vindo, só, meu amigo. rapaz, que honra estar aqui com vocês. Eu não estou acostumado a estar na telinha de baixo. Sim, Ah, você está fazendo programas diários, estando na parte de cima, fazendo entrevista com o pessoal da música, não é isso? pois é, mas estamos aí, estamos aí. Feliz Cara, demais. Pô, queria dar parabéns, antes da gente começar tudo, parabéns pro projeto de vocês, assim. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto o lado, o fato de ser multiplataforma, o fato de trazer essa música integrada, pô, eu acho inspirador, assim, de verdade. Muito bom. Pô, cara, obrigado demais. Sabe que a gente também tem se inspira bastante no seu conteúdo. A gente vai falar mais para frente aqui sobre as coisas que você faz, que é uma parada que eu gosto demais, já há um tempo que eu acompanho. Então, para mim é mó barato, cara. É uma honra ter você aqui com a gente. Então, brigadão Pô, por genial. participar, por aceitar o convite. Acho que vai ser um papo muito bacana. Quem não te conhece ainda, quem está vindo pelo Música em Rede e ainda, por algum acaso, é do mercado da música e não te conhece, por favor, se apresente. Não, tem assim, para quem não me conhece, meu nome é Pedro Antunes, eu sou jornalista de música, mas eu já tenho preferido a alcunha de produtor de conteúdo relacionado à música, porque a gente, embora a gente siga fazendo jornalismo, eu acho que o jornalismo tem, a gente vai falar mais sobre isso, mas ele está caminhando para um lado de produzir conteúdo de diversas frentes, em diversas formas. Por isso que eu gosto até dessa nova terminologia. Escrevo de música há 10 anos, na verdade um pouquinho mais, agora que a gente já está em 2020, mas comecei a me emancipar do texto escrito, embora eu siga amando fazer textos e escrevê-los, lá por 2017, quando eu iniciei um projeto, eu trabalhava no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, e eu iniciei um projeto chamado Tem um Gato na Minha Vitrola, que é feito no meu Instagram, que é PO Antunes, diariamente um programa de música feito nos stories. Depois eu conto melhor a respeito de por que Sim, fazer nos stories, etc. E daí começou esse processo como eu chamei, de emancipação. Então, eu atualmente sou editor-chefe da Rolling Stone. Dentro da editora na qual a Rolling Stone está inserida, eu sou gerente de conteúdo, é um termo chique para falar que eu cuido de muitas burocracias de vários sites relacionados a comercial, a coisas assim, do núcleo de cultura da editora. Então tem Rolling Stone Country, tem Toda Teen, tem Febre Teen, e daí tem o trabalho de editor-chefe da Rolling Stone, que dá trabalho legal. também. E por fim, Sim. É. o Tenho Gado na Minha Vitrola e as lives diárias. Hoje eu não estou fazendo porque eu resolvi deixar esse espaço Você para está trocar essa ideia fazendo. com vocês. Você está fazendo Sim, aqui com a sim, gente. estou É fazendo. verdade. Nós vamos falar Ontem eu sobre fiz cada. duas, tá bom Ah, já. sim. Então, Ah, você assim, deu vai uma ter 5 na compensada. semana. Pois é, ontem eu falei com o Dom L. Eu fui de Dom Ah, L legal. a Jair Naves. Assim, foi genial, Sensacional. assim, foi muito Vamos massa. falar disso também um pouquinho. A gente precisa falar aqui de todas essas frentes aí que você diz É muita estar frente. atacando. E eu acho isso muito legal porque as nossas conversas aqui elas têm mesmo esse objetivo de a gente trazer a experiência das pessoas, do pessoal que está nativo aí fazendo coisas interessantes, e também de certa forma dar uma inspirada aí no pessoal para também, enfim, se movimentar e sentir que é possível realizar muita coisa interessante, às vezes só com um celular, por exemplo, na É verdade. possível. Esse é o segredo, Então, na real. esse é o segredo. Vamos falar dessa parte aí do jornalismo musical que você falou, que você vem, que já é uma coisa aí que você está há mais de 10 anos, como você falou. Você que está dentro dessa história aí, você viu a coisa acontecendo aí, se modificando com o tempo, né? Uma evolução aí do jornalismo musical do tradicional, que é a coisa mais do impresso, até a força que ele vem ganhando no digital e as consequências, né, que isso também vem gerando, né? Sim. Como é que você sente isso tanto para a imprensa quanto para o público? Como é que você tem visto essa transformação? As transformações, né, cara? Assim, é muito bizarro, porque quando eu comecei a escrever sobre música, e 10 anos eu considero uma marca interessante, mas não parece muito. Ao mesmo tempo parece muito, porque se pensar que quando eu comecei Eu Tenho Gado na Minha Vitrola, quer dizer, quando eu comecei a escrever sobre música, eu escrevia se vocês ouvirem uns barulhinhos de patinha andando, é porque eu tenho um cachorro, 2 gatos, e nessa Não hora é a só hora que na eles sua vitrola, eles estão não pela sobe casa na vitrola. inteira. Daqui a pouco ele sobe na vitrola que fica aqui atrás e faz essa pose. Mas assim, é uma hora que eles meio que acordam para jantar e tal, e daí vira uma zona. Mas o que Massa. eu ia falar é
10 anos, cara. 10 anos não tinha streaming, saca? 10 anos não tinha... Para você fazer uma entrevista com um artista que você não manjasse dignamente para uma entrevista, você tinha que baixar, ilegalmente talvez, não sei, a discografia do cara, do artista, da banda. Você tinha que... Hoje não, hoje você pega o celular e você já tem a discografia inteira. E a gente tinha, assim, não tinha o lance de entrevistas por WhatsApp. Eu sei que não é isso que você está perguntando, mas eu só estou trazendo um retrospecto. Não, assim, sabe? sim, tem a ver, sim. Tipo, entrevistas por WhatsApp, entrevista de vídeo por WhatsApp, entrevista por Zoom que eu fiz recentemente com o Emicida, justamente no projeto Prisma, que vocês estavam falando agora há pouco, e cujo link está em algum lugar que eu não sei onde vocês falaram que estava o link, mas está no Facebook. Está lá no Facebook, Isso. no Música em Rede Oficial, no Facebook. Vou aproveitar Exatamente. o merchan. Quem está chegando aí, temos lá, porque as matérias que a gente fala no começo do programa, não dá para deixar aqui os links, porque o Instagram não tem essa questão. Então, todo mundo que quiser ler a fundo, direto na fonte, está lá no Música em Rede Oficial no Facebook. Aí você estava conversando com o Emicida direto pelo Zoom. Não, pelo Zoom, por exemplo, sabe? Uma coisa que, assim, o Emicida acho que é um dos poucos artistas que eu nunca falei por telefone. A gente acaba sempre marcando entrevistas pessoalmente, assim. Eu não lembro da gente ter trocado uma ideia a respeito de algum disco que não tenha sido ou ao vivo num estúdio, ou ao vivo num camarim de show, alguma coisa assim. Tá, então assim, a gente, claro, tem a facilidade, tem uma proximidade com novas plataformas, mas eu acho que o jornalismo como um todo, e passando pelo jornalismo cultural, ele ficou muito para trás do que as redes sociais e o que a tecnologia poderia oferecer para ele como ferramenta. O jornalismo continuou se baseando em textos, em grandes marcas, no sentido de grandes empresas, grandes veículos, que são importantes, tá? Eles são relevantes quando a gente está tratando de questões de política, economia, lugares que realmente falem a verdade, né? Claro. Mas eles ficaram parados no tempo, eu tenho a impressão. Por muito tempo. Inclusive, sei lá, se você pega para ver um jornal diário, um jornal grande, faz um ano que eles estão fazendo podcast, sabe? Eles não têm uma leitura ainda agradável no site deles, que tenha um bom SEO, né, o lance de melhorar o desempenho de Google. Eles não têm uma linguagem que seja mais bonita. Hoje, as matérias especiais que o UOL faz, por exemplo, que são longas, com multimídia, com áudios, com vídeos, com coisas assim, são muito mais interessantes e mais gostosas de ler do que um calhamaço de texto que você vai rodando a tela com uma letra pequena e tal. O consumidor da matéria mudou, né? A forma como também, cara. As gerações foram gostando de consumir isso de outras formas, que não só no impresso, apesar que o impresso é uma coisa maravilhosa, né, de você poder folhear e sentir. Mas assim, mas ele requer uma proatividade do leitor, e é aí que eu vou chegar, que ela não existe mais. A gente supõe que o leitor entra em www.rollingstone.com.br ou entre em www.g1. Isso não acontece de fato, sabe? São poucas as pessoas que entram numa homepage de um site, sabe? Elas chegam pelas matérias, e elas chegam pelas matérias por causa de Google. Então, post nas redes sociais. Posts nas redes sociais, sim, obviamente. Por exemplo, a Ana Maria, que é da mesma editora que a Rolling Stone está hoje, tem uma audiência gigantesca no Facebook. Assim, é um absurdo o que eles têm de audiência no Facebook, porque eles encontraram um público muito bom lá. Mas eu acho que o jornalismo como um todo, ele se colocou muito num pedestal, e daí falando mais diretamente do cultural, num pedestal de que o que importa é o meu texto, e dificilmente ele se abriu para novas possibilidades de como se comunicar com as pessoas. Então, o texto fica preso naquele portal que as pessoas não acessam porque não está com chamada em algum lugar, etc. E ele tem outras possibilidades. Quando eu falo de outras possibilidades... Bom, primeiro, o papel, a pessoa tem que ir até a banca, comprar o papel. Hoje, claramente, é impossível para quem pode ficar em casa, quem tem esse privilégio. Mas, assim, mesmo a assinatura caiu muito, etc., torcer para que a pessoa revire um jornal inteiro para chegar na sua matéria é uma coisa que, assim, é inimaginável hoje, sabe? Pensar quase cult você ler um jornal, gente. Sim, pois entendeu? Você já pega, acende o charuto, pega um chazinho e folheia um jornal, né? Um negócio que é quase... É muito louco isso, mas, assim, do ponto de vista
de criador de conteúdo. Eu tava uma vez, quando eu trabalhava no Estadão, os estúdios de cinema tinham dinheiro, e não faz muito tempo, mas tinham dinheiro. A Sony, que é uma Sony Pictures, mandava os jornalistas para passar uma semana em Cancún, num hotel todo pago, olha que coisa maravilhosa. Nesse hotel você dividia a área comum, etc., com os atores, diretores, etc., dos filmes que eles lançariam no próximo verão, coisa assim, mas eles faziam exibições para a imprensa e depois uma rodada de entrevistas, umas coisas assim. Eu me liguei que eu estava ali, eram 3 jornalistas de veículos impresso, então tinha eu como Estadão, tinha a Folha e tem o Globo. E tinham vários youtubers e gente de UOL e gente tipo Felipe Neto, por exemplo, saca? E eu não entendia porque os jornalistas... Desproporcional até, assim. Né? Era bem desproporcional. Mas eu, naquela época, na minha vã inocência, eu achava que assim, o Estadão, a Folha, o Globo, eles mereciam ter o maior destaque ali naquelas rodadas de entrevistas, etc. O que não passava, não conseguia entrar na minha cabeça desse jovem ainda cego pela cultura da tradição, do papel, etc., é que o Felipe Neto, por exemplo, tinha 10 minutos com o Adam Sandler sozinho para fazer a entrevista, o vídeo dele, enquanto eu, como Estadão, tinha 10 minutos com o Adam Sandler, dividindo numa mesa com 20 jornalistas que ficavam ali se matando para conseguir fazer uma pergunta, sabe? Eu comecei a me ligar que a conversa mais direcionada possível, talvez, no caso, o Felipe Neto falando com pessoas que realmente podem consumir aquele filme do Adam Sandler, falava muito melhor do que sair numa página de jornal que pode falar com todo mundo ou falar com ninguém. Pro ponto de vista de marketing estratégico, era mais interessante ter esses vários youtubers ligados à cultura jovem falando com o Adam Sandler sobre o lance jovem do que sair no jornal cujo a faixa etária era mais velha, embora eu adore o Estadão e tenha trabalhado lá por 6 anos. Isso começou a me gerar uma coisa do tipo, cara, por que eu não tô nesses lugares, entendeu? Por que eu não tô, tipo, num YouTube também? Se eu sei fazer conteúdo. Eu não tenho ideia de como falar numa câmera, na época eu não tinha, e ainda estou aprendendo sempre. Mas eu não tinha essa experiência. Eu estava depois, talvez 1 ou 2 anos depois, num festival em Brasília, numa mesa de debates, com o futuro do jornalismo musical, né? Sempre esse tema. E daí tinha, de um lado, todos os jornalistas dessa imprensa tradicional impressa, eu como Estadão, tinha o cara da Rolling Stone, tinha uma menina do Correio Brasiliense e tinha o cara do Globo. E daí, do outro lado, tinha Popload, tinha Tem Mais Discos, possivelmente, tinha a outra galera que faz o lance... digital e mais independente, né? Independente no sentido de não necessariamente não depender de tanto dinheiro, não ser, sei lá, uma organização tão grande e tradicional, caso dos jornais. Eu entrei numa discussão com o Alexandre Matias que ele tinha razão sobre dar uma capa ou não para o Aerosmith, em vez de dar uma capa para um artista menor brasileiro que puta, é um puta som. Sei lá, Baiana System não tinha lançado ainda 2 cidades, mas que podia ser uma capa, sabe? Talvez o jornal não quisesse dar essa capa. Passa por 30 pessoas até essa capa ser... Enquanto o Aerosmith, você fala Aerosmith, o velho de cima fala que sim, o velho de cima do velho de cima fala que sim, enfim, vai uma corrente desses caras, desses editores-chefes, etc., aprovando o Aerosmith e não conseguindo emplacar uma pauta de um artista que merece mais esse destaque por outras questões, assim, porque o Aerosmith já falou tudo que eles precisavam falar, eles já não tem mais nada de novo, eles mesmos não Mas querem teoricamente o nome deles lá venderia o jornal. e assim, capa... para esses editores é assim que funciona, assim, para essa escala, essa piramidezinha de poder, assim, enquanto a voz do repórter é muito pequena. E daí eu saquei que eu dei a capa do Aerosmith, saca? Eu tinha entrevistado o Steven Tyler, foi uma capa, possivelmente os artistas independentes e nacionais, etc., os caras que eu realmente pirava, eu piro a pesquisar e acompanhar, não estavam saindo num espaço legal, embora estivesse saindo, eventualmente. O que eu pensei? Vou criar um espaço para mim, no meu próprio Instagram. E foi assim meio que eu comecei, cara, porque eu tava meio angustiado com isso. Você tava no Estadão ainda. Eu tava no Estadão, o lance da capa do Aerosmith ficava na minha cabeça, assim, tipo, porra, que saco, sabe? Embora e o Alexandre é demais, né? A gente conversou com ele aqui e eu tive uma relação longa ali também com ele de eventos e tal que a gente fazia.
de umas bandas, e ele sempre traz muito essa... Vou aproveitar para falar um pouquinho de Alexandre Matias, se você estiver vendo, um beijo, Sim. meu querido. Ele Beijo, tem Alexandre. uma visão muito, muito importante nisso, né? Fundamental a forma com que ele pensa a divulgação do mercado, né? Dos artistas e Cara, essa total. valorização, né? E eu acho que ele também é muito provocador, assim, sabe? Sim, exatamente. Que eu acho isso foda, sabe? No fim das contas, eu saí com a ideia de que, pô, eu produzi essas matérias, não sei se todo mundo consegue ler, porque o Estadão tem um paywall, né? Que é o lance que você tem que ter assinatura para ler. Por que eu não falo a respeito desses discos que eu tô publicando? Eu já fiz entrevista, ou seja, eu tô muito por dentro, eu mergulhei nesse álbum para escrever essa matéria de 10 mil toques. Por que eu não falo sobre ele? E eu comecei falando desses artistas, alguns pequenos, alguns médios, alguns grandes, e aos pouquinhos foi se estabelecendo para mim a própria dinâmica do Tenho Gado Minha Vitrola, assim, de... Sim, vamos aproveitar, vou até te dar uma cortadinha, porque eu quero entrar mais a fundo sobre o Tenho Gato Minha Vitrola. Antes, só fechando um pouco esse raciocínio, você sente que o acesso, a força de acesso do jornalismo musical com essas transformações para o digital, ela tem se tornado uma coisa melhor? As pessoas estão consumindo mais esse jornalismo da música, menos? Você que pegou essa transição. Cara, o que eu acho é que... As pessoas dão valor a isso? As pessoas elas dão. Por experiência da Rolling Stone Brasil, por exemplo, que eu fico diariamente ligado em audiência, em rendimento, blá, 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 blá. O que me decepcionou muito foi o fato de que a gente não tem uma audiência relevante para artistas nacionais cujo nome o leitor talvez não conheça. Eu não encontrei esse nicho, eu não consegui colocar a Rolling Stone dentro desse nicho, no qual você falar de um artista que eles não têm ideia de quem seja, eles não vão clicar nessa nota. Eles não vão acessar para... Putz, eles estão falando que esse cara é incrível, deixa eu clicar para ver. Deixa eu entrar nisso. E daí, quando... Existe uma matemática muito louca da internet que é nociva, ao mesmo tempo ela fecha a conta, que é o tempo gasto para produzir uma matéria pela audiência que essa matéria traz, né? Algumas decisões editoriais são feitas para que, mesmo que leve muito tempo e que não gere muito clique, você vai entrar nessa. Você vai aceitar e vai assumir esse déficit. Mas nem sempre é possível fazer isso. O que eu percebi foi que, cara, fazer lançamento de disco, fazer lançamento de clipe, lançamento de EP, pô, o artista tá lançando coisa pra caralho, sabe? O jornalismo musical, ele precisa passar por um lado de entender mais a curadoria, deixar que o assim, não existe braço, nem site, nem jornalista suficiente para lançarem todos os singles e clipes e EPs que saem na sexta-feira. E discos. Sim. Tipo, não existe no mundo, assim. Então, claro, existe a curadoria, a gente vai conseguir fazer uma curadoria, dá para fazer uma lista de, veja aqui os lançamentos da semana, mas isso também tem uma audiência baixa e tem o triplo do trabalho, porque daí você ouve todos, escreve pequenos textos, monta num negócio, a página fica pesada porque tá cheio de embed de YouTube, de Spotify ou qualquer que seja a plataforma de streaming, e o Google vai derrubar isso, porque não tem nenhuma tag muito bem feita. Já que o título é Fulano, Ciclano e Beltrano lançam clipes. Assim, isso no Google não funciona. Então, assim, eles não têm tantas ligações porque ainda não consegue, no caso de divulgar artistas que estão em ascensão ainda, o Google acaba não dando a relevância que deveria. Grande, entendeu? Ou seja, não, total, cara. Mas assim, esse mega problema. A gente, na Rolling Stone, eu assumi um lance de... Tá, então vamos lá, a gente não vai fazer mais lançamento, a gente vai fazer matérias e perfis e coisas maiores desses artistas que estão extrapolando a bolha e logo eles recebem a chancela da Rolling Stone, que me ligaram, aparentemente. Ele valoriza... Isso acontece. Cara, que loucura. Ele valoriza a marca da Rolling Stone porque ela passa a não ser... entregue para todos, assim, se ela fica uma coisa rara, isso é regra de mercado, assim, se ela fica uma coisa rara, ela passa a ser maior, mais valorizada, então se o cara realmente sai na Rolling Stone é porque ele realmente está ali por algum motivo, e a gente consegue colocar a cabeça no lugar de ouvir as coisas, de ouvir os discos, ouvir os artistas, ouvir as discografias deles e entender se eles estão extrapolando essa bolha, eles estão, de alguma forma, dando um passo muito adiante. Eu recebo muita ligação de, pô, então, mas tem um lançamento do artista X, vai ter um single. Daí eu falo, pô, a gente não faz single. Aí
a gente só faz uns perfis, umas matérias mais aprofundadas. Aí fala, então, mas por que você não fala sobre, fala com ele sobre esse novo momento? Daí o que eu geralmente respondo com muito mais educação, do tipo, cara, o novo momento, o meu dia é um novo momento, assim que o meu almoço é um novo momento, todo momento é um novo momento. Não existe ainda fundamento para que esse cara seja um perfil grande. O que faz com que... desculpe. Perdão, não, vai lá. O que faz com que? O que faz com que a gente volte para o começo da sua questão, que é sobre se as pessoas estão consumindo mais. Eu acho que elas estão consumindo mais música, como vocês estavam falando ali, por exemplo. Elas só não estão consumindo música passando ainda por pelo filtro do veículo de informação, da escrita do jornalista, etc. Elas conseguem conhecer música diretamente por compartilhamento de WhatsApp por amigos, por ter visto nos stories de algum conhecido, ou de um famoso, ou de um anônimo. Elas estão entrando e conhecendo música sem passar pela comunicação, pelo jornalista. Ela tem uma comunicação muito mais direta, artista e público. Mas você acha que isso tem a ver com linha editorial? Por exemplo, eu lembro que eu sinto uma falta, isso é uma coisa que já vem de um tempo, eu sinto uma falta de ler mais review de show, por exemplo. Então, como você falou, a Rolling Stone tem uma coisa de perfil, de repente aprofundar no perfil de um artista e fazer uma coisa mais profunda ali. Isso é uma escolha, é uma linha editorial. Existe o jornalismo da música, ele pode ir para vários lugares, como você falou, desde você fazer um review de um disco, ou fazer um perfil, ou falar de um lançamento, falar de alguém novo. Mas eu sinto muita falta de review de show, cara. Eu acho que parece que... Show BR, né? Show nacional. Isso acabou, assim, parece que não tem... Só quando tem um grande festival, que aí sim, tá todo mundo lá credenciado, e aí faz parte falar dos shows como aconteceram, mas não tem um jornalismo de um show diário. Talvez isso aí é uma coisa minha. Cara, assim, eu, pensando, eu entendo. Como eu tava muito envolvido com show nos últimos tempos, eu falei, caralho, se tivesse alguém aqui, um blog pequeno que seja, falando desse show e lançando isso amanhã, talvez daria um área, sabe, para quem Mas merece tem que ter, também, cara. nesse sentido. Mas tem que ter. O grande lance as pessoas têm uma tendência, quando começam a fazer jornalismo, de querer ir para esses grandes lugares. Assim. E o que eu posso dizer, tendo passado por grandes lugares, e estou num outro processo de querer me emancipar de grandes lugares, que grandes lugares exigem grandes números. E quando você exigem grandes números, eles esquecem da experimentação, das possibilidades. Tipo, para todo mundo que eu falo, e a gente vai falar sobre isso se eu parar de falar e não comer nosso tempo inteiro. Não, tá ótimo. Manda ver. Tipo, eu sempre falo pra galera que me manda mensagem perguntando, pô, o que eu faço pra ser jornalista, etc. Eu falo, cara, cria o seu próprio trampo, faça o seu blog. Aliás, mandaram uma pergunta, a gente fez aqui, vou te cortar rapidinho pra você emendar essa que você tá dizendo agora. A gente faz um story antes de começar, na parte de manhã, falando pro pessoal mandar mensagem lá no box pro convidado do dia. E a mensagem que chegou para a gente justamente perguntando sobre: tem espaço para ser jornalista da música? Vale a pena investir nessa parte? E você estava comentando sobre isso agora, né? Justamente. Que como a gente conversa antes da live sobre qual é a pauta, etc., eu tô com os temas meio que na minha cabeça aqui. Eu tô tão acostumado a falar tanto, cara, que tipo, eu entro no monólogo assim, eu vou indo longe. Vamos embora. Mas, tipo, faça o seu próprio trampo, sabe? Tipo, valorize primeiro a sua marca, logo o seu nome, e estabeleça um segmento que você vai manjar fazer, entendeu? Se o lance é fazer um review de show por noite, tipo, se toda noite você vai num show, porque você é fissurado nisso, etc., faça. Se vai ser escrito, você acha que escrito é bom? Você acha que fazer em vídeo é bom? Tipo, o Matias vai em todos os shows que eu, sei lá, todo show que eu vou, tem o Matias ali, o Alexandre de novo, já para citar essa figura mítica, que é um cara, quem não conhece e está assistindo aqui, um cara de 1,90 de altura, assim, com uma costeletona, um cabelão, que fica ali com uma câmerazinha aqui assim, ó, apoiado. Filma tudo. Filmando o show inteiro, cara. E depois ele põe o acervo desse cara vai ser uma coisa maravilhosa. Aliás, quem quiser ver mais o trabalho do Alexandre Matias, é Trabalho Sujo. Segue aí, Trabalho Sujo. Vocês vão Trabalho ver lá. Sujo. Então, assim, esse é o lance. Tipo, e é assim que ele faz, sabe? Ele não escreve necessariamente sobre o show, ele não faz, tipo, um post de Instagram, mas pode ser que seja feito, entendeu?
não, assim, quando você me fala sobre, pô, eu sinto falta de review de show, mas Lollapalooza rola, Rock in Rio, esses festivais grandes. Cara, Sim. as audiências de Lollapalooza e de Rock in Rio ligadas à crítica de show, se não for uma crítica que fale de política, ou se for uma coisa que tenha sido um show ruim, então logo a crítica é negativa, isso não vai dar rendimento nenhum, assim. Sim. Tipo, já conversei com gente de portal, já conversei com gente de outros sites. A cobertura de música como, tipo, fulano fez isso, tocou essa música, etc., ela não existe, ela não atrai leitor. Uhum. Ela pode existir se ela tiver se você tiver escrevendo para um nicho, trabalhando para um nicho e sobrevivendo desse nicho. E de preferência fazendo algo de uma forma criativa, né? Que de repente isso Óbvio, pode ser sempre. a forma de fazer acontecer, que inclusive é um assunto nosso aqui, que eu acho que a gente pode até emendar para o pessoal, quem estiver chegando agora aí, sacar. O Pedro Antunes é editor-chefe da Rolling Stone Brasil e também Sim. apresenta vídeos, né? Programas lá dentro do YouTube da Rolling Stone Brasil, e também tem um programa dentro do próprio Story, aí no pessoal, PO Antunes, @PO Antunes, que chama Sim. Tenho Gato na Minha Vitrola, e que agora aí na quarentena ganhou um formato a mais, que é um formato de entrevistas também. E o formato, fala um pouquinho pra gente como é que é esse formato do Instagram, por que você escolheu o Instagram, porque eu acho que aí é um ponto importante para quem é aqui da música, produtores, artistas, ver aí, se inspirar, porque é realmente uma bela sacada. Eu adoro o Tenho Gato na Minha Vitrola. Pô, Rodolfo, que isso, cara? Eu fico até emocionado. Você deve ouvir isso todos os dias. Não ouço, cara, não ouço. Mas sobre o Tenho Gado na Minha Vitrola, o grande lance, por que fazer no Instagram? Primeiro porque eu não tinha... Em 2017 e até antes da pandemia, existia uma cultura da perfeição no YouTube, assim, né? Tipo, o áudio tem que ser perfeito, o som, a luz, a câmera, a edição, pato. E assim, eu não tinha capacidade nenhuma de fazer isso, até hoje eu não tenho. O Instagram e o YouTube eram uma plataforma além daquela que, sei lá, que eu estava vendo as pessoas usando, que no caso era o Instagram. Embora eu fosse e ainda seja um espectador de vídeos do YouTube, ele é uma plataforma que me exige ir até ele, assim, sabe? Eu não tô no celular e, tipo, fico zapeando em vídeos no YouTube. Você tá no celular, você entra, tipo, numa matéria, você fica nas redes sociais, né? Então, assim, eu queria me comunicar diretamente com as pessoas. Lembrando que eu escrevia para um jornal em que logo eu precisava torcer para que aquele sujeito descesse de casa, no apartamentinho dele, fosse na banca de jornal, comprasse o jornal, voltasse para casa, fizesse um café, abrisse o caderno 2, chegasse na página 5, sei lá, e lesse minha matéria para falar sobre aquele artista. Assim, é muita proatividade desse leitor para chegar até o meu texto. E supor que ele... enquanto eu tava sempre no Instagram, saca? Eu nem era um viciado no Instagram, eu tinha, sei lá, 400, 500 seguidores na época, eu não postava muita coisa, mas eu ficava lá vendo, cara. E daí eu falei, pô, o Instagram, ele edita automaticamente, saca? Ele me termina o vídeo em 15 segundos, na época, né? Agora ele fica rodando por até 1 minuto. Assim, ele termina, então assim, ele me auto-edita, o que era um problema para mim, já que eu não sabia editar. Eu podia, sei lá, eu filmava, eu virava o celular e filmava a página lá do YouTube da banda, tocando a música, e daí voltava para mim no outro story, falava mais um pouquinho, porque eu comecei a criar uma linguagem direta. Tem pessoas que não gostam do Instagram, eu tenho problemas seríssimos com o lance de algoritmos, etc., números, essa chatice, mas ele estabelece uma conexão direta entre produtor de conteúdo e consumidor de conteúdo, por mais que passe pelos algoritmos. A pessoa que responde um story, ela começa a falar contigo. Ela se sente muito mais à vontade para trocar uma ideia contigo do que ela colocar um comentário num vídeo de YouTube, do que ela colocar um comentário em algum lugar. Tipo, exposto, sabe? Aqui, cada programa que eu termino, que tem uns 15 a 20 stories, normalmente 15, no máximo 15, mas tem uns dias que eu faço mais. Hoje eu fiz uns 22, porque eu fiz 2 programas juntos. Mas enfim, cada resposta que alguma pessoa dá, cria-se uma aba de conversa que a gente pode ter, sabe? Eu conheço daí bandas, eu conheço mais pessoas, eu conheço, tipo, referências que eu talvez não sacasse. Tipo, cria-se um contato e as pessoas passam a ficar muito próximas desse criador de conteúdo, que nesse caso específico que eu tô falando sou eu. E tipo, pô, em carnaval as pessoas me param. Quando eu tava fazendo Tenho Gado na Minha Vitrola com frequência
que eu parei estando na Rolling Stone, mas antes eu tava fazendo com muita frequência, e agora na quarentena voltei a fazer. Tipo, as pessoas... Tava rolando, sabe? Tipo, eu morava meio que em Perdizes, Pompeia. Tipo, eu ia no restaurante, tinha gente que, pô, cara, eu adoro ter minha vitrola, eu conheço muita gente por lá. E esse, no fim das contas, é o meu lance, sabe? Você não tinha uma coisa até esse momento de mostrar o rosto ali. Você escrevia, mas... Nunca tinha, cara. Eu só escrevia. Mas, você ao sentiu mesmo uma tempo, diferença, porque acho que isso aí isso que é uma coisa interessante. Aproveita, o que você falou, que você aproveitou a dificuldade, né, a seu favor, que é a coisa de negócio Sim. auto-editar em 15 segundos, criou uma linguagem que favorecesse aquilo. O principal, o assunto que você traz é um assunto que gera interesse, porque você está fazendo um review, você está falando de algum disco que lançou, né? Para quem não conhece o programa, você pega um assunto de um álbum específico, né? E meio que deschava ele em alguns stories. Assim, e você, ao mesmo tempo, mostra o seu rosto e passa a criar uma conexão direta com as pessoas, né? Essa conexão vem ali, a ferramenta favorece isso e trouxe também, foi importante para você também? Cara, foi porque eu carreira, também estava né? pensando na possibilidade, no lance, existe muito o lance do jornalismo, de tipo, não valorizar o jornalista em si, a mão de obra, valoriza-se o veículo. Aí você vai chegar. Eu super tive o privilégio de conseguir trabalhar em grandes lugares, assim, sabe? Desde que eu saí de um jornalzinho de esporte, jornalzinho não, um jornal grande de esporte, para o JT, que era um braço do Estadão, passando por Rolling Stone, passando por Estadão, voltando para Rolling Stone, etc. Então eu sempre tive esse privilégio, cara, de conseguir conhecer as pessoas que me levavam para lugares que era um salto maior, que era uma coisa mais legal para minha carreira. Mas, tipo, eu vejo muita gente, e artista mesmo, compartilhando, pô, que massa que a Folha de São Paulo deu minha matéria sobre uma cobertura de um festival, o cara tá lá em Goiânia, passando 20 horas em pé, acorda cedo para fazer matéria, blá, 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 e daí os caras compartilham e só marcam o jornal, sabe? Eu fiz um textão, botei thread no Twitter, essa coisa de tipo, cara, valorize o seu jornalista favorito, sabe? Porque pro jornal e pro veículo, pro dono do veículo, sei lá, pro chefe da parada, não faz diferença nenhuma que o cara tá lá na bananada. Pro cara, pro dono, pro chefe, editor, chefe, talvez ele considere esse enviar o repórter para o festival como tipo, ele tá trabalhando demais, deixa ele se divertir. Assim, ele não leva isso em consideração como tipo um lance editorialmente super relevante, blá, blá. Ele tipo tá mandando o cara porque... Perdão. Porque ele acha que você... Não, mas é engraçado. Inclusive, a gente falando disso, o pessoal está tendo uma conversa super legal aqui no chat enquanto isso. Quem está aqui ao vivo pode acompanhar, falando sobre a relação de jornal impresso e o jornal, de repente, o jornal digital. As grandes jornais continuam existindo no digital, talvez o impresso não, mas a grande relação o grande lance para mim é a percepção que as pessoas têm de um grande veículo. Então, quando você fala que, de repente, a pessoa acaba valorizando um grande veículo, é porque ela tem a percepção de que um grande veículo ele tem uma responsabilidade editorial e que, teoricamente, se ele está dando aquela matéria, ela tem um peso, né, que deve ser considerado, que é algo que foi conquistado durante muito tempo, mas que, ao mesmo tempo, existe, de fato, uma série de produtores de conteúdo que não são vinculados a grandes empresas, que fazem um trabalho de extrema responsabilidade. E não é uma coisa difícil de você sacar quando isso acontece. Tem que valorizar essas pessoas. Você consome, né? Você consome o produto, tem que valorizar. E aí você entende o resultado disso? Você tem entendido um resultado interessante sobre quando você joga a luz sobre alguns artistas e álbuns que você sente que merecia aquele cuidado e pessoas que não conheciam te mandam mensagem? Você sente que isso gera um resultado satisfatório também para o artista, além de você fazer isso? O meu objetivo é que sim, né? Isso seja em matéria, isso seja em matéria quando eu trabalhava no Estadão, quando eu trabalhava estando na Rolling Stone, fazendo os stories. Toda a minha intenção é que talvez eu esteja falando da sua nova banda favorita, sabe? Porque talvez ela seja de alguém, sabe? Eu adoro quando tem alguém que me manda assim, puta, eu não conhecia e tô curtindo. Cara, isso, assim, é que eu tô de blusa regata, manga comprida, mas eu arrepio mesmo. Eu fico, tipo, emocionadinho, assim. Eu não ganho nada pra isso, sabe? Tipo, não ganho um centavo com essa história, mas é um lance que me satisfaz. Tipo, eu quero que... Assim, a primeira matéria que saiu num lugar maior, com a Duda Beat, por exemplo, foi no Estadão, foi com a matéria que eu dei, porque eu ouvi o som. Falei, cara, esse som é muito bom.
vamos fazer essa matéria logo. E saiu. E assim, Você teve a abertura para fazer, né? Ali naquele momento você conseguiu emplacar uma artista que estava surgindo. Super. Que, assim, tinha um disco, quer dizer, não tinha acabado de lançar o disco, ninguém falava sobre ela em São Paulo, assim, não tinha uma referência para falar, ela já saiu em tal lugar, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, cara, esse disco é bom, essa artista é boa, vamos para cima. Eu tenho gostado muito de fazer aos domingos, no Tenho Gado Minha Vitrola, uma edição novíssima música brasileira, em que eu indico 5 artistas ou bandas que não tem ainda um disco, ou tem um disco que tem às vezes um single lançado numa plataforma de streaming, sabe? É um cara que está super começando, mas ele pode virar a ser uma banda que você goste, sabe? Tipo, outro dia eu soltei um som de um cara que chamado Periquito, que é vocalista aparentemente de uma outra banda, e é um som meio lo-fi, hip-hop, chama Quiet Days. Assim, descobri por acaso, a gente vai chegar possivelmente... Aliás, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Você tem que... Porque para você fazer o que você faz, tanto ali num veículo como a Rolling Stone Brasil e a parte de conteúdo de vídeo, que a parte de conteúdo de vídeo tem um pouco também da parte geek ali, né, que você também entra, mas você também tem essa parte da música que é um grande lance para você, que é muito forte, você tem que ouvir muito disco, conhecer muito artista para produzir. Tem um Gato na Minha Vitória, então você tem uma responsabilidade ali de ser praticamente um lançador de algumas coisas ali, o pessoal que fica ligado, cara, ali conhece muita coisa pela primeira vez por ali. Como é que você faz, bicho, para ter 24 horas no mesmo que eu e conseguir ouvir, conhecer tanta coisa para poder produzir? Porque eu acho que isso é interessante. Como é que você recebe material também? Você é aberto a receber material por onde? Como que faz para as pessoas que quiserem apresentar um trabalho para você? Cara, vamos por partes. Pode sempre me mandar um DM, se alguém estiver assistindo, pode sempre mandar DM para P.O. Antunes. Neste momento eu estou com o meu Spotify travado, então assim, eu não consigo acessá-lo, mas daí manda o nome do artista, etc. Eu procuro em outra plataforma de streaming. E assim, eu ouço tudo, tá? Eu chego nas DMs ali, eu marco uma bandeirinha para as pessoas que estão me mandando música. E assim, eventualmente ao longo do dia eu consigo parar e volto ali naquelas bandeirinhas, o que estão marcados nas mensagens, e vou ouvir esse som. Isso, cara, me levou a conhecer artistas que eu tinha conhecido muito na rabeira, ou que estavam fora muito da minha bolha musical, tipo Baco Exu do Blues, saca? Quando o Baco soltou o Suicídio... Ali scrollando... Mensagem das pessoas, cara. Tipo, porque eu tinha feito uns programas do Tenho Gado Minha Vitrola sobre artistas baianos, assim, sei lá, Maglore, tinha falado sobre Baiana System, eu não lembro agora, mas foi uma sequência, assim, não direta, não era uma coisa específica, mas, tipo, eu tinha formado uma galera que seguia ali, que era da Bahia, e que era do rap, e falava assim, pô, ouve o som, o Baco vai lançar um disco, não sei o que, isso foi 2017, um pouquinho antes do Rock in Rio, que eu ia para cobertura e tal. O lance que foi interessante é que eu só tinha ouvido uma música dele, Suicídio, e fui ouvir e falei, cara, esse disco é fantástico. Saí correndo atrás dele para fazer matéria, inclusive, para o Estadão, assim, porque eu achava que não era só um Tenho Gado na Minha Vitrola que eu tinha que fazer, eu tinha que também fazer uma matéria no Estadão e tinha que ser uma capa. Esse cara era um fenômeno, aquele disco era foda. Antes das pessoas dele ter entrado no hype, sabe? Antes do hype tinha uma desgraça. Tipo, isso aconteceu com, sei lá, Castelo Branco, que era um cara que tava muito fora da minha bolha, desde que, sei lá, acabou o R-Sigma, como eu fui um garotinho emo, a banda dele, R-Sigma, eu conhecia, mas tipo, Castelo Branco, puta, não tinha ideia do primeiro disco dele, é uma coisa que você fica por fora mesmo, você não sabe de tudo. Sim. E daí começou uma galera a falar, você já ouviu o disco novo do Castelo Branco? Eu falei, cara, não ouvi. E daí eu fui descobrir. Óbvio, tem muito artista que se manda, você fala assim, pô, ouve meu som, e eu ouço mesmo, cara. Nem sempre é bom, no fim das contas, o que é tudo bem. Eu também não dou, e é uma coisa que eu evito, é ficar dando feedback sobre o som por mensagem para cada uma das pessoas que mandam. Assim, primeiro também aí, né, não tem nem tempo para fazer. Mas também porque é meu trampo, saca? Se eu der um feedback a respeito de... Eu posso, sei lá, virar sei lá, diretor artístico, e daí, tipo, as bandas querem, e daí a gente faz uma direção artística com relação ao som. Não dá para eu ficar dando feedback para todo mundo sobre, pô, pega esse som, faz isso. Eu dou coisas básicas, assim, eu falo coisas
eles podem levar para vários caminhos, mas eu não faço um grande feedback também. E eventualmente eles podem aparecer, não tem um gato na minha vitrola. E super aparece, cara. E super aparece. Tem muita gente que manda mensagem, eu tava falando desse guri que fez o Periquito, que fez Quiet Days. Tem outro guri que chama Eliabe, que, puta, é um cara sensacional, meu. E eu fiz uma live, eu comecei experimentando as lives e eu fazia uma live meio que falando de som novo. E eu falei desse guri, se eu não estou enganado, ele é da Bahia, mas faz 1 mês e meio, 2 meses, eu já ouvi tanto outros sons e que eu tenho uma memória ruim. Mas, botei lá e ele foi foda, ele avisou todos os amigos dele, todos os fãs que ele tem, ele não tem, tipo, números gigantescos de seguidores, e essa não importa exatamente, sabe? Mas, tipo, é um Sim. cara que eu ouvi o som, eu pirei, falei lá e ele foi super grato, assim, entrou até É difícil. numa playlist do Laboratório Fantasma, de novos artistas e tal. Tipo, isso é muito difícil ter alguém que está no mercado aí como você está atuando de se colocar a ouvir, porque no final das contas, o jornalismo na música, quanto mais ele tiver adiantado nisso, né, mais ele está entendendo o que vai acontecer. Acho que é quase uma lição de casa que você faz, só que num nível violento. E que aí você, enfim, acaba desovando essa parte que não dá para estar num grande veículo fazendo, você resolve ali no seu. E isso é louvável, cara, de verdade. Isso é muito legal, porque realmente é uma fonte de pesquisa para muita gente. Total. Quando eu descobri ali, eu achei bem legal. Essa que é a função da curadoria, né? Pesquisar Total. E apresentar para a galera ali. E aí o formato em si, você pensa em criar mais coisas nesse sentido? Você acha que tá suficiente a quantidade de coisa que você está fazendo? Como Cara, é que tá isso? Eu não acho que tá suficiente, na real. Assim, eu tenho planos que passam por uma limitação tecnológica. Assim, eu quero, por exemplo, fazer um podcast destrinchando álbuns. Eu quero fazer um canal de YouTube destrinchando discos, falando de música brasileira, mas também falando de música gringa, porque no YouTube Sim. funciona bem. Mas tudo depende de... Pô, mas quem vai editar? Quem vai fazer a luz? Essas coisas, sabe? Sim. Mas assim, meu plano para um futuro não muito distante é que eu faça, tipo, eu acordo muito cedo, porque eu tenho um desempenho melhor de manhã quando não tem ninguém me mandando mensagem a quantidade de informação é menor, né? Tipo, tá tudo menor, assim. Minha cabeça... Eu sei que é insuportável acordar às 5h30, mas assim, das 5h30 às 9 eu sou muito eficiente. Das 9 às 2 eu sou muito vagaroso, porque eu não consigo ficar 5 minutos sem ter alguma coisa que me puxa a atenção para algum lance. E daí... Quando você se coloca nessa posição de fazer muita coisa, aí tem que conseguir organizar o tempo, né, certinho? Eu tenho uma coisa meio que dessa, assim, eu preciso criar uma rotina, etc. Mas assim, tipo, eu tenho um plano de, tipo, de manhã eu chego, escrevo 1 ou 2 matérias para onde for, almoço, faço igual na minha vitrola, publico, faço um roteiro para um vídeo de YouTube, faço um roteiro para um vídeo de YouTube ou um podcast, daí faço a minha live. Sabe, eu tenho a ideia de publicar um vídeo por dia de YouTube, um programa nos stories, um texto escrito, um podcast por dia é muita coisa, mas assim, e um podcast por semana. Assim, isso é o que eu queria fazer. Assim. O podcast que você tem hoje, ele é um eu não tenho, cara. Pra... O podcast eu não tenho. Porque eu fiquei com a impressão de que a minha produtora falou, eu acho que ele tem um podcast, mas mas eu participo não sabia, de alguns, vou até perguntar. Eu participo de alguns como convidado, assim, mas eu não tenho uma... Você quer fazer? Eu quero fazer, cara, mas assim, entre as prioridades, eu acho que o canal de YouTube, que é mais caro de se fazer e vai demandar e vai demorar para ter um retorno, eu preferia fazer antes do que podcast. Eu entendo que as pessoas estão ouvindo podcasts mais do que talvez assistindo vídeos no YouTube, e ele tem uma possibilidade de ser mais fácil por não ter que lidar com a imagem, né? Mas eu ainda eu acho que ele é pior para ser monetizado, por exemplo. Tipo, o YouTube paga pouco, e o YouTube paga pouco, mas o Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming ou de podcast vai pagar muitíssimo menos. E assim, é um áudio ainda que você faz se achando, né? Uma forma. Inclusive você faz o story, né? E a gente já reportou aqui que é uma chance aí do Instagram começar a monetizar stories também. Cara, então vamos entender como isso vai funcionar, IGTV.
Então, assim, tem uma série de formas de começar a produzir conteúdo e entender como que isso vai acontecer de forma para monetizar e ser viável, né? A gente está meio caminhando para o final, estamos nos últimos minutos aí da nossa papo. Infelizmente, dá vontade de ficar mais uma hora, pelo menos. Tem bastante coisa. Não, mas é mais... Mas acho que pô, o mais legal assim, desse papo nosso, para quem é do mercado, artistas, produtoras, produtores, gente que está buscando entender melhor como produzir conteúdo e como criar uma relação mais forte com o público através dessas ferramentas de redes sociais, mas tem muita possibilidade, né, cara? Story ele te traz muita possibilidade, o feed está aí, tem o IGTV, tem o próprio YouTube. Acho que a lição aí é ter uma constância mesmo, criar uma editorial, cara. Criar conteúdo de forma constante, sem parar e criando essa relação com as pessoas, né, bicho? Porque é tudo relação pessoal, né? Desculpe, eu continuo te interrompendo. Não, é isso mesmo, eu já estou concluindo aqui meio que tentando fazer, na verdade, uma conclusão de um papo de quase uma hora sobre essa questão do conteúdo, fora a parte de jornalismo musical, que é fundamental, que eu acho super importante para o artista, quando ele tem alguém que tá nessa função de entender a música e reportar e criar um perfil, um release, fazer uma coisa, passar para o mundo pela visão de outro que não é do próprio músico. Então a gente tem 2 minutinhos para encerrar. Então antes agradeço demais, obrigado por aceitar nosso convite. Você falar em podcast, a gente também grava um podcast que sai amanhã. Você está pré-convidado para uma edição. Então fique ligadinho amanhã. Gabriel Junqueira e Gabriel Assad, Festival Koala, Festival Sensacional e Sarará. Foi o papo que a gente teve, que vai sair amanhã. E para encerrar aqui, você deixa pra gente uma música na nossa playlist colaborativa, que está no nosso Spotify, depois vocês procurem lá também. Cara, vamos de Eliabe, a música se chama Astronauta. Como se escreve Eliabe, do jeito que fala? E-L-I-A-B-E mesmo, Eliabe. Maravilha. Astronauta? Astronauta, o disco dele que ele lançou esse ano chama Sinestesia. Cara, e assim, bandas, entendam qual é o nicho de vocês e produzam conteúdo, muito conteúdo, falem com as pessoas. Esse é o melhor caminho que vocês têm. Tipo, a imprensa está fodida, tá todo mundo tentando fazer alguma coisa, mas assim, o melhor lance é você se comunicar diretamente com o teu público. Assim, você não passa por filtro, você não passa por nada, é você e ele. Experimentar, ver feedback, fazer, produzir sempre, estar em contato. Mano, sensacional. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E quero marcar um próximo sucesso de verdade aí com os seus empreendimentos, com as frentes todas que você abraça. Parabéns pelo trampo que você faz, mano. Muito importante mesmo pro mercado. Tamo junto, a gente conversa. Beijo pra todo mundo que ficou até aqui e até segunda-feira. Na verdade, amanhã é nosso podcast em segunda-feira com mais uma entrevista ao vivo às 19 horas. Semana que vem tá pesadíssima. Fique ligado que sábado a gente coloca a programação, beleza? Valeu demais. Obrigado, Rodolfo. junto. Valeu, mano. Valeu, querido. Até.